Olá amigos, eu sou Arle Alves e sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. As Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamentos, compõem hoje ao que conhecemos como Bíblia. Só para se ter uma ideia, a palavra Bíblia vem do idioma grego Biblios, que significa livro, e o seu plural Bíblia quer dizer livros ou biblioteca. A expressão Bíblia, para se referir às Escrituras Sagradas, foi usada pela primeira vez por um arcebispo de Constantinopla chamado João Crisóstomo, que viveu no quarto século depois de Cristo, entre os anos de 354 a 407. Escrita por cerca de 40 autores de diferentes épocas e classes sociais, em um período de aproximadamente 1.500 anos, a Bíblia possui ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em quase sua totalidade no idioma hebraico e apenas alguns trechos em aramaico, sendo eles Jeremias capítulo 10, verso 11, Daniel capítulo 2, versículos 4 a 7 e também o versículo 28, e Esdras também capítulo 4, versos 6 a 8 e capítulo 7, dos versículos 12 a 26. Já o Novo Testamento foi escrito inteiro no idioma grego. E por falar nessas nomenclaturas Antigo e Novo Testamentos, no ano de 170 d.C., um bispo da igreja chamado Melito de Sardes foi o responsável pela criação do nome Antigo Testamento para se referir aos livros sagrados escritos antes da vinda de Jesus. E a expressão Novo Testamento, neste caso, tornou-se o título de coleção de livros canônicos que foram escritos depois do nascimento de Cristo. O sistema de capítulos da Bíblia foi introduzido no século XIII, no ano de 1214, pelo arcebispo Estevão Langton, e a divisão em versículos se deu no século XVI, em 1528, quando o padre Santos Pagnino publicou em Lyon a primeira Bíblia organizada em pequenas subdivisões como conhecemos hoje. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e o mais impresso de todos os tempos. Nenhuma outra obra literária enfrentou mais ataques e perseguições durante a história do que este livro. Durante os 3 primeiros séculos, alguns imperadores romanos tentaram eliminar o cristianismo, destruindo a Bíblia. Em 22 de fevereiro de 303, o imperador Diocleciano decretou que todo exemplar da Bíblia fosse entregue à polícia romana para ser queimados. Milhares de originais bíblicos foram destruídos em praça pública e muitos cristãos perderam a vida por se recusar a entregar seus pergaminhos sagrados. O mesmo aconteceu no reinado de terror na Revolução Francesa, entre os anos de 1793 a 1797, onde milhares de Bíblias foram destruídas também em praças públicas. No passado, a Igreja Católica também se opôs à tradução da Bíblia para a língua comum do povo e sua distribuição entre os leigos. O direito de ler e ensinar a Bíblia era reservado somente ao clero. Em suas duas encíclicas, publicadas em 1946 e 1948, o Papa Pio IX chegou a criticar as sociedades bíblicas que estavam publicando a Bíblia na língua do povo e pediu para que eles tratassem com horror a esses livros pestilentos. Muitos reformadores da Idade Média, como John Wycliffe e Lutero, também foram perseguidos por traduzir a Bíblia para a língua do povo em seus países. O inglês William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento na língua inglesa, foi detido e aprisionado pelo rei da Inglaterra e no ano de 1536 foi estrangulado em praça pública na presença de seus inimigos. Mas o mais importante é que a Bíblia chegou até nós e todos os dias ela tem transformado a vida de milhares de pessoas em quase todas as partes do mundo com as suas 2.000 traduções. Iremos apresentar para vocês nesse vídeo 7 perguntas sobre as quais devemos fazer ao iniciarmos um estudo aprofundado sobre a Bíblia. Então vamos lá. Pergunta de número 1. Quem é o autor da Bíblia? Em 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos 20 e 21, lemos o seguinte: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ninguém nega que as páginas da Bíblia Sagrada tenham sido escritas por homens. Contudo, como o apóstolo Pedro disse, foram homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podemos resumir a Bíblia na seguinte frase: a Bíblia é a perfeita vontade divina no imperfeito sotaque humano. Deus transmitiu sua palavra por meio de seus servos que se dispuseram a fazer sua vontade. Ela é literalmente a voz de Deus expressa em linguagem humana. Pergunta número 2. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo nos deixa bem claro que toda a Escritura foi inspirada por Deus, ou seja, os 66 livros que compõem o Compêndio Sagrado tiveram a atuação direta do Espírito Santo e não apenas uma parte das Escrituras ou somente um testamento. Portanto, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, vemos a inspiração de Deus em todas as páginas das Escrituras. A expressão inspirada por Deus em grego é theopneustos, que significa soprada por Deus. Pergunta de número 3. Qual parte das Escrituras não foram escritas por humanos? O texto de Êxodo, capítulo 31, no versículo 18, nos diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Como vimos na pergunta passada, toda a Bíblia foi soprada por Deus, a expressão theopneustos no grego. Mas somente os 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma representação do caráter divino e por isso Satanás a odeia tanto que em todos os tempos, juntamente com a Bíblia, ela sofreu ataques e perseguições. Pergunta de número 4. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías capítulo 28, no versículo 10, é dito que: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Falando para os israelitas que eram o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus advertiu que a forma correta de transmitir o conhecimento da Bíblia era aplicar regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Essa regra deve ser seguida porque não temos em uma só página da Bíblia a definição de uma doutrina bíblica, ou seja, quando quero saber o que acontece com um homem após a morte, precisamos reunir todos os textos bíblicos que falam sobre este mesmo assunto e fazermos uma análise exegética usando a hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Deve-se seguir métodos de interpretação como analisar o contexto histórico em que o autor vivia, a mentalidade do autor, os idiomas originais em que a Bíblia foi escrita e dentre outros pontos para não fazermos distorções do texto bíblico, como Pedro disse que os falsos ensinadores estavam fazendo quando estavam ensinando os escritos de Paulo. Isso você pode ler em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 15 e 16. Pergunta de número 5. Como Jesus reconhecia a Bíblia? Em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, a Bíblia é a fonte de toda a verdade. Se quisermos conhecer todos os questionamentos que o homem pós-moderno sempre faz, como de onde viemos, quem somos, para onde iremos, qual o futuro do mundo, todas essas respostas se encontram nas Escrituras Sagradas, onde o próprio Cristo disse que se conhecemos a verdade, ela nos libertará, como está escrito em João, no capítulo 8, versículo 32. Muitos outros livros têm surgido na história para tentar explicar a humanidade e trazer soluções, mas nenhum deles consegue explicar em perfeição todos esses questionamentos que o homem precisa saber sobre o sentido de sua existência. Pergunta número 6. Podemos alterar a Bíblia? Em Malaquias 3, versículo 6, o profeta disse que Deus não muda. E em Apocalipse capítulo 22, nos versículos 18 e 19, é mencionado também que eu, a todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O rei Salomão, que foi considerado o homem mais sábio que viveu na terra, com exceção de Cristo, disse em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, que não devemos acrescentar nada à palavra de Deus para não sermos mentirosos. Jesus orientou que os que retirassem ou acrescentassem algo seriam punidos com as pragas mais terríveis do livro do Apocalipse. 7ª e última pergunta. Ao entrar em contato com a Bíblia, o que devemos fazer? No livro de Tiago, o apóstolo declarou que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No texto de Atos, capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo também afirmou que: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Outro texto que poderíamos também citar é o de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48,
onde Jesus foi bem claro ao dizer que os servos que conhecem a vontade de seu Senhor e não se aprontam receberão coisas dignas de açoites. Para finalizar, o que posso concluir para você é que nenhum outro livro, seja de cunho religioso, filosófico ou científico, é capaz de transformar vidas e promover mudanças morais e éticas como a Bíblia. Quantos assassinos se arrependeram de seus crimes por terem lido obras de Karl Marx ou de Aristóteles? Quantos usuários de drogas deixaram seus vícios por lerem os escritos de Platão ou Paulo Freire? Quantas mulheres, ao terem contato com as obras de Shakespeare, deixaram o mundo da prostituição? Por mais que esses autores e livros tenham trazido conhecimentos para a sociedade, nenhum deles trazem a solução para o problema do pecado como a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgar e não se esqueça, é claro, de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para que o YouTube valorize o nosso trabalho e recomende para mais pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.